Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise bem interessante, partindo de um artigo chamado Sacrifícios Fúteis. O que Deus realmente espera de nós? A ideia é explorar um pouco essa diferença, né, entre rituais que às vezes ficam vazios e uma fé que busca ser mais autêntica. O artigo lança aquela pergunta fundamental: o que será que agrada a Deus de verdade? Pois é, e acho que o ponto de partida que o texto traz é bem instigante. Ele pergunta por que, em certos momentos na Bíblia, Deus parece que rejeitou sacrifícios, mesmo aqueles que pareciam, assim, corretos pelas regras. Exato. Superficialmente corretos, né? Isso. E a resposta que o artigo sugere é que o foco não estava tanto no ato em si, estava mais na condição do coração, sabe? Na pessoa que oferecia. Então não era o quê, mas o como e o porquê. Exatamente. É aí que fica interessante. A aceitação ou a rejeição não vinha primariamente do objeto, mas sim da maneira, da motivação por trás daquilo. O artigo até cita o Salmo 51, versículo 17, como chave para entender isso. Qual parte? Aquela que diz: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Ah, sim. Deixa claro, né? A sinceridade interna acima de tudo. Totalmente a humildade, a sinceridade, isso vem primeiro. E o primeiro grande exemplo que o texto usa para ilustrar isso é Caim e Abel, uma história bem conhecida. Abel traz o cordeiro. E a interpretação do artigo é que ele fez isso com fé, com humildade, tipo, reconhecendo que precisava de algo maior. Sim, reconhecendo a dependência dele, né? Isso. Já Caim, ele traz os frutos da terra. Mas a leitura que a fonte faz é que ele agiu com, como o texto chama, autossuficiência. Essa palavra é central na análise. Autossuficiência. O artigo define isso como aquela postura de achar que dá para agradar a Deus só pelo próprio esforço, sabe? Pelos méritos. Sem reconhecer a necessidade de redenção ou da graça. Exatamente. É tentar se conectar com Deus, mas nos seus próprios termos, como Caim teria feito segundo essa interpretação. E a consequência foi clara na história. Sim, a oferta de Abel aceita, a de Caim rejeitada. A diferença estaria aí, na atitude, na fé que estava por baixo. O cordeiro de Abel simbolizava algo que os frutos de Caim, oferecidos daquele jeito, não simbolizavam. E essa ideia não para em Caim, né? O artigo vai além, conecta isso com as palavras bem duras do profeta Isaías, lá em Isaías capítulo 1. Ah, sim, aquela passagem forte. De que me serve a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Estou farto. É pesado. Muito. O povo fazia os rituais todos certinhos, mas, segundo o profeta, a vida deles estava bem longe da justiça, da misericórdia que Deus pedia. É um alerta, então, sobre parecer religioso por fora, mas estar distante por dentro. Totalmente. É uma crítica direta ao que o artigo chama de formalismo religioso. Cumprir o protocolo, fazer o checklist, mas sem entregar o coração de verdade, sem mudança de vida. E o que Deus quer segundo o texto? O argumento é que ele busca uma transformação interna. Uma obediência que nasce de um relacionamento, de amor, de confiança, não só por obrigação ou por hábito, entende? Entendo. E a autossuficiência, como a de Caim. Seria o grande bloqueio para essa conexão genuína. A pessoa acha que, se basta, que o esforço dela é suficiente. E tem um detalhe interessante que o artigo ressalta também. Mesmo depois da rejeição, Deus ainda vai falar com Caim, né? Lá em Gênesis 4. Isso é muito importante. Ele oferece um caminho, uma chance de mudar. Se bem fizeres, não haverá aceitação. Tipo, a porta não estava fechada ainda. Pois é. Mostra que havia uma busca por diálogo, por arrependimento. Mas Caim escolheu outro caminho. O da rebeldia, da inveja. Sim. Isso reforça o valor que o texto dá para o arrependimento genuíno e para a escolha consciente de obedecer. A responsabilidade é nossa na resposta a Deus. E tudo isso leva, então, à ideia central sobre os sacrifícios humanos. Leva ao argumento final, que é: nenhum esforço nosso, por melhor que pareça por fora, é suficiente por si só para reconciliar a gente completamente. Certo. Os sacrifícios do Antigo Testamento apontavam para algo maior, mas não resolviam em definitivo.
Exato. E é aí que a análise posiciona o sacrifício de Cristo. Como o caminho único e definitivo para essa reconciliação. Isso. Cumprindo que os sacrifícios anteriores, como o de Abel, só podiam simbolizar ou prefigurar. Então, a fé nesse sacrifício específico de Cristo se torna um fundamento para ter essa relação autêntica que Deus busca. Pela leitura do artigo, sim. Esse sacrifício não é visto como mais um ritual, mas como a solução de Deus para o problema do pecado, algo que os rituais humanos não conseguiam fazer. E a confiança nisso é o que validaria aquele coração quebrantado e contrito que o Salmo fala. Ok, então, resumindo a análise do artigo para quem nos ouve. O que agrada a Deus vai muito além do ritual externo. Busca-se sinceridade, um coração humilde que sabe que depende dele. O contrário da autossuficiência. Perfeito. E as histórias de Caim e Abel, as palavras dos profetas, tudo isso ilustra essa busca por autenticidade, por uma obediência que vem da fé. E a confiança no sacrifício de Cristo é apresentada como essencial para validar essa sinceridade. E acho que a reflexão final que o material deixa pra gente é bem pessoal, né? Como a gente pode evitar que as nossas próprias práticas de fé hoje caiam nessa armadilha do formalismo? Da rotina que perdeu o significado. Boa pergunta. Como perceber se virou só hábito? Pois é. E, talvez mais importante ainda, que pequeno ajuste a gente poderia fazer, um gesto de sinceridade, reavaliar por que fazemos o que fazemos, só para reacender uma conexão mais real, que vá além do cumprir por cumprir. Fica aí pra gente pensar, né?